estão assistindo esse vídeo, provavelmente é porque vocês fazem parte do grupo do WhatsApp das aulas de violão. Essa primeira aula vai ser uma aula um pouco atípica, porque vai ser uma aula basicamente com imagens aí, mas sem a prática na aula toda. Vai ser uma aula mais teórica, porque essa aula eu tenho que dar uma introduçãozinha no violão para poder a gente poder conversar legal daqui para frente. Inclusive para passar os exercícios. Então, vocês estão vendo essa tela branca aí? Não se estranhe, eu estou aqui, ó. Pera aí, gente. Eu estou aqui. Então, gente, essa tela em branco não estranhe, porque essa tela é uma tela que eu estou utilizando como quadro negro, né, quadro branco, melhor dizendo, para poder fazer essas explicações. Antes de mais nada, a gente precisa saber o seguinte: o violão, ele possui, eu vou fazer um violão, enquanto eu estou fazendo um violão aqui, para vocês entenderem, o violão ele tem três partes, certo? Inicialmente, para que vocês entendam. Quais são essas partes do violão? Essa parte daqui de cima é chamada de mão ou cabeça, certo? Que é a parte onde se tem as tarraxas que seguram as cordas. Essa parte daqui de cima. Logo depois da mão, logo vem o que? Vem o braço, na é verdade? Então, isso aqui, essa parte daqui, é chamada de braço do violão, certo? Não ache, pode parecer algo meio óbvio, mas na verdade, assim, é interessante que a gente converse, que a gente entenda as nomenclaturas das partes do violão, porque mais tarde a gente vai conversar muito sobre elas e para depois a gente não ficar voando nas aulas, entendeu? Então fica mais fácil a gente conversar dessa forma. Depois do braço do violão, o braço do violão é composto de casas e essas casas são limitadas, são delimitadas por trastes, que são esses ferrinhos daqui, certo? São chamados de trastes. E esses trastes têm a função de delimitar as casas e também mais tarde você vai entender por que existem eles e qual a importância deles no violão. Sem os trastes, o violão pode não produzir som. Existem violões, existem instrumentos sem trastes, que são chamados instrumentos chamados fretless. Porém, apesar de ter esses instrumentos chamados fretless, todo instrumento, todo violão, guitarra, ela possui trastes, certo? Então a gente não vai trabalhar com fretless, então é só para vocês entenderem que existem instrumentos cujo braço não possuem trastes, mas essas trastes são essenciais para o nosso violão, certo? E além do violão, além do braço do violão, nós temos também o corpo do violão ou bojo, é chamado de bojo, ou caixa acústica, certo? Bojo ou caixa acústica. Qual é a função do bojo ou caixa acústica? Ressoar o som do violão. O som do violão, as cordas, elas vibram e emitem um som. E esse som é amplificado através do bojo, através desse orifício aqui, que capta esse som e faz com que esse som seja amplificado através da caixa de som, certo? A caixa de violão é como uma caixa de madeira qualquer? Não. Tem toda uma engenharia, tem toda uma arquitetura interna para que ela sirva da função corretamente. Se eu colocar uma corda e esticar uma caixa com um orifício, pode até sair algum som, mas o som não vai sair de qualidade. A caixa ela tem toda uma engenharia por dentro para que ela funcione da forma correta. Essas são as partes do violão, primeiramente. Continuando, a gente vai falar, a gente falou agora um pouco das partes do violão, é, inicialmente, mas eu quero agora que vocês se atenham a um detalhe importantíssimo agora, que vai ser a base de todas as aulas que teremos daqui para frente. Os exercícios serão passados através destas formas que eu vou apresentar aqui. Como é necessário para que uma música
ela se perpetue, é necessário que exista um registro dessa música. Esse registro dessa música é feito, você pode gravar o áudio da música e tal, mas essa música também ela precisa de alguma forma que você possa registrar num lugar que você não tenha som, por exemplo. Digamos que você se torne um compositor e quer fazer sua composição. Essa composição só pode ser feita se você é, escrever essa música. E para escrever essa música existem alguns métodos. Os métodos mais utilizados são: o primeiro é a partitura, o segundo método é a tablatura, o terceiro método a cifra e o quarto método é um método que eu particularmente não sei o nome, mas eu chamo de arranjo matemático, arranjo numérico, certo? Esses três métodos, esses quatro métodos. Desses quatro métodos que eu estou apresentando para vocês aqui, o mais completo é esse aqui, é a partitura. Por que a partitura? Porque a partitura você consegue escrever exatamente como a música será, entendeu? Como assim? Na partitura, além de você colocar as notas que serão tocadas, os acordes, etc., você também demonstra qual é o tempo de duração de cada acorde, como ele vai ser executado. Então, dessa forma, a partitura é a forma mais completa de se escrever uma música. Uma pessoa que nunca ouviu uma música na vida, uma música X, a música X ninguém ouviu. Essa música é uma composição autoral minha, digamos. E eu escrevi a partitura. Se você souber ler a partitura, você vai conseguir tocar essa música da mesma forma que eu toquei, mesmo sem nunca ter ouvido, porque na partitura ela pormenoriza todos os passos para você poder executar a música. Então na partitura você tem todas as formas que você precisa para executar a música, certo? A outra forma é a tablatura. A tablatura ela mostra qual a corda você está pressionando, em que momento você está pressionando, porém, apesar de mostrar o momento, a sequência e a, o local onde a nota está sendo executada, você não tem um tempo nem a batida da nota. Então você não consegue, você pode não conseguir executar a música de forma perfeita se não tiver o conhecimento da música prévio, entende? Isso acontece também com a cifra. A cifra normalmente é utilizado junto com a letra da música e você coloca, você sabe em que momento você vai tocar determinada nota na música, determinado acorde na música. Sendo que na cifra também é necessário que você conheça a música previamente, porque sem conhecer a música previamente você não vai conseguir executar a música da mesma forma que a música foi composta, entende? Então dessa forma a cifra você precisa também ter um conhecimento prévio da música. E o arranjo numérico, que eu chamo de arranjo numérico, é esse que a gente vai se ater nesse momento. Nós vamos aprender os outros? Sim. Ao decorrer das aulas, nós vamos aprender os outros também. Sendo que, neste caso, o arranjo numérico, você vai aprender agora. Vai ser o primeiro que vai aprender. Como é que funciona o arranjo numérico? Eu vou apagar aqui a nossa lousa virtual. Eu vou apagar e a gente vai continuar trabalhando nela aqui, certo? Então, como é que funciona a, o arranjo numérico para a escrita de uma sequência de notas? O importante é colocar que nota tem uma diferença comparada com o acorde, certo? A nota é a unidade primária da música. A nota ela é sozinha. É a unidade que, então, por exemplo, dó, ré, mi, fá são notas musicais, certo?
E essas notas musicais têm também os acordes. O acorde é um conjunto de notas que são executadas simultaneamente. A diferença de nota para o acorde é essa. A nota ela uma é a unidade primária da música e o acorde são um grupo de um grupo de notas tocadas simultaneamente, tocadas ao mesmo tempo, tá certo? Sabendo disso, nós também precisamos saber de um outro detalhe. Qual é o outro detalhe que a gente precisa saber? Nós precisamos saber como é que funciona as cordas do violão, certo? Você quando pegar o violão, colocar ele no seu colo, a visão que você vai ter são de três cordas mais finas e três cordas mais grossas. Normalmente, quando o violão é de nylon, eu até aconselho que vocês peguem, que vocês comecem a estudar com o violão de nylon, as cordas mais finas, elas são ou transparentes ou são pretas. Normalmente é uma dessas duas cores, ou transparente ou preta, quando é de nylon. E as cordas mais grossas, elas aparentam ser de metal. Elas são elas possuem vários anéisinhos nela em volta dela por inteiro, e elas são mais grossas e parecem ser de metal, mas na verdade, se tratando de um encordamento de nylon, a sua medula, digamos assim, o seu recheio é de nylon também. Ela possui um revestimento de metal, mas o seu recheio também é de nylon. Elas são chamadas da seguinte forma: o grupo mais fino é chamado de primas e o grupo mais grosso é chamado de bordões, certo? As três cordas mais grossas são as cordas mais graves, elas são mais graves, e as primas são as mais agudas. Como assim? Não entendi, parede. Me explique aí. Olha só, quando a gente fala de grave, de agudo, é aquela timbragem que o som é emitida pelo som. Se você vê um som muito, o que a gente normalmente chama de som aquele muito fino, voz de criança, aquele som muito fininho, é um som agudo. E um som mais grave, como por exemplo a minha voz, ela normalmente ela é um pouco mais grave do que o normal, na verdade. Então, essa voz mais grave é chamada de grave, né? Essa voz que é mais baixa, né? Mais grave. Então, no violão, nós temos seis cordas normalmente. O violão que nós vamos estudar, porque existe violão de 8, existe violão de 12, violão de 7 cordas. Mas assim, o violão que nós vamos estudar é o violão de 6 cordas. O violão de 6 cordas, ele é contado de baixo para cima, você está no colo. A posição que o violão vai ficar no colo, o seu braço, o braço do violão ficará, você segurar o braço do violão com a mão esquerda. Ah, mas eu sou canhoto e aí eu vou ter que inverter? Não precisa. É a pergunta que eu faço normalmente assim. Claro que tem pessoas que começam a estudar o instrumento do outro lado. Ah, porque eu me acostumei a estudar o instrumento na posição invertida, com a mão direita no braço do violão. Tá errado? Não tá errado. Mas assim, aí eu pergunto a você. Quem dirige? Dirige um carro de canhoto? Não. O carro, quando você começa a dirigir o carro, ele é igual, tanto para canhoto como para destro. Então, o violão, se você adestrar o seu corpo para que ele trabalhe da forma convencional, não é a forma correta, mas convencional, que é com o braço do violão na mão esquerda, não na mão direita, não está errado também. É questão de costume do corpo. Mas também, se achar interessante inverter tudo, você vai ter que espelhar tudo que eu te explicar. Mas o raciocínio é o mesmo, certo? Então, quando você posicionar o violão no seu colo e o violão estará posicionado com o braço na sua mão esquerda, você terá a seguinte visão. Você olhará para o violão e verá que na parte baixa do violão, na parte mais próxima da sua perna, estarão as cordas mais finas, chamadas de primas. E a parte superior, mais próxima do seu rosto, ficará as cordas chamadas de bordões ou
as cordas mais graves. As cordas têm um nome, cada corda tem um nome. E essa corda, o nome da corda é a nota que ela emite quando você toca ela solta. Então, se você tocar a nota do violão, a corda do violão solta, você tocar uma corda, o nome da corda é o som que ela emite quando está solta. Ficou claro? Eu vou explicar, acho que com um exemplo ficará mais fácil. Quais são os nomes das cordas? De baixo para cima, a ordem é essa, viu? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta corda, certo? A ordem é essa aqui. Então, se atenham a essa ordem, por favor. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta corda. A primeira corda, ela tem o nome de Mi. A segunda, Si. A terceira, Sol. A quarta, Ré. A quinta, Lá. E a sexta, Mi de novo. O que quer dizer isso? Quer dizer que as notas, a nota, por exemplo, a primeira corda tocada sozinha, solta, sem você pressionar nenhuma casa, é chamada de Mi. A segunda corda é chamada de Si. A terceira corda de Sol, a quarta de Ré, a quinta de Lá, a sexta de Mi e por aí vai, certo? Então, é, é chamada assim, a corda tocada na casa zero, gravem isso, tenha atenção a isso, a corda gravada na casa zero é a corda, é a corda, é a nota que é o nome da corda. O nome da corda é a corda, está na casa. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aí no grupo que eu explico todas as dúvidas, eu explicarei aí no grupo, tá certo? Mas a priori, então, a corda que é o som que emite a corda quando ela está tocando solta é o nome da corda. Então, se eu toco a primeira corda na casa zero, ou seja, solta, é chamada de Mi. A nota que soa é a nota Mi, tá certo? É importante que vocês gravem, atenham isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse gráfico aqui e vou dar uma reduzida nele, certo? Vou botar aqui do ladinho, porque a gente vai precisar dele daqui a pouco.